gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, Dona Elvira Martins. Dona Elvira Martins está lá em Contagem, lá no bairro Novo Progresso, amiga e companheira de todas as manhãs, também aqui na TV Horizonte. Um abraço para ela. Eu sempre falo da dona de casa, porque a dona de casa é uma figura especialíssima. Eu sempre digo o seguinte, que a dona de casa é o sustentáculo da família. E não existe nação sem família, portanto, ela é o sustentáculo da nação. Graças a Deus. Patrícia Joe, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada, né? Segunda-feira, começando aí a segundona, a semana. Tudo de melhor, né, Cirantão? Com gratidão e alegria. Pois é, eu fiz uma brincadeira ontem, né? Que de vez em quando a gente tem que... As coisas são muito sérias, mas você tem que dar uma brincadeira. Aí eu falei que a presença do Pazuello, do general Pazuello, Eduardo Pazuello, lá na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, deu um índice de audiência muito grande. Então, eles querem que ele volte outra vez por causa da audiência, índice de audiência. Tudo brincadeira. Mas eles estão querendo convocar o Pazuello novamente. E agora a situação está mais séria para o general Pazuello, porque ele criou um problema institucional para o Exército, que é a sua arma, que é a sua corporação. Ele é da ativa. Normalmente, o militar da ativa não pode ser chamado para exercer cargo como ele exerceu de ministro. Normalmente, o militar da ativa, ele fica na área de segurança do presidente, etc., porque são áreas institucionais de segurança. Exato. Né? E cabe lá o militar da ativa. Mas ele não pode exercer outros cargos políticos, chamado político, porque a farda, a caserna, proíbe que ele use, né? E exerça esses cargos. Só que tem que ele exercer o cargo de ministro da Saúde, o que contrariou muito as Forças Armadas. E aquele comandante Pujol, ele deixou praticamente ao comando do Exército, porque ele foi contra essa manutenção do general Pazuello como ministro, entrou em confronto com o presidente, né? E quando se criaria uma crise, porque ele era o ministro, ele não era o ministro do Exército, ele era o ministro da Defesa, né? E aí ia criar uma crise no governo. Antes que a crise se aprofundasse, né? Ele pensou em pedir demissão e foi demitido, né? E aí entrou no lugar dele o general Braga Neto. Parece que havia sido sufocada uma reação das Forças Armadas a respeito da presença do Pazuello no Ministério da Saúde. Mas agora o Pazuello fez mais. Ele foi ontem a uma manifestação, que é uma manifestação política, que o presidente Bolsonaro participou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Andando de moto, né? Fez uma viagem de moto pelo Rio de Janeiro, que é uma manifestação política, porque ali eram os apoiadores do presidente que estavam fazendo uma manifestação de apoio a ele. Não é verdade? Então, se o Pazuello participou, estava lá juntamente com o presidente sem máscara, num estado onde existe uma obrigatoriedade do uso da máscara, eles estavam sem máscara. Então, ele trouxe mais um problema político para o Exército brasileiro. Aliás, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, inclusive ele pensou em prender o general, porque ele cometeu um ato que não pode ser feito, que é um general da ativa participar de uma carreata política, né? E então está trazendo um problema para o Exército muito grande. E agora começou uma pressão para ele pedir aposentadoria. Ele ainda tem um tempo, ainda vai cumprir como general, ele é segundo general de segunda divisão, então ele podia ir para a terceira, para a quarta, general de Exército,
mas ele pode pedir aposentadoria. Cirantão, a sensação que eu tenho é que isso aqui virou a casa da mãe Joana, não é mesmo? E eu vou te explicar o porquê, Porque, infelizmente, tem coisas que não é ilegal, mas é amoral. É amoral, né? Eu acho que a pessoa, quando veste uma farda do Exército, da Marinha, da Polícia Militar... general, né? Poxa vida, gente, tem que ser exemplo. Não basta falar, você precisa ser exemplo. E aí você coloca tudo a perder pela vaidade de ser ministro. Então, o Pazuello, como ministro, ele é um excelente general, porque ele foi um péssimo ministro, né? E aí, haja vista, o que acontece? Por conta da vaidade, do apoio político ao presidente Jair Bolsonaro, fica nessa situação. Ontem, esse passeio de motociclista pelo Rio de Janeiro, né? Ah, Patrícia, milhões de apoiadores, várias motocicletas e tal. Gente, ok, tá tudo certo. O que tá errado é a forma, né? É a forma. Porque cadê a máscara? Né? Cadê o exemplo? Cadê o bom senso? E outra coisa, a aglomeração, né? O presidente promoveu a aglomeração. Pois então, Que ele não tenha promovido, mas ele participou de uma aglomeração. E aí é por isso que eu acredito, continuo achando que o presidente vai acabar nadando e morrendo na praia, né? Porque cadê o partido dele? Já está definido? Não está? Não, ele não tem partido. Então, gente, a pandemia não acabou, as pessoas estão morrendo, continuam morrendo. Eu hoje prestei muita atenção num artigo publicado no jornal Estado de Minas, pelo ex-deputado e ex-ministro, uma grande figura de Minas, que é o Roberto Brant. Roberto Brant dizia o seguinte: nem tudo no Brasil, a culpa é a pandemia. Porque antes da pandemia, nós tínhamos 14 milhões, 13 milhões de desempregados. Claro. Entendeu? Então, quando tentou-se haver uma recuperação no último governo, o governo do Temer, mas houve aquela confusão toda, aquele imbróglio todo, porque o Temer não podia dar certo. Se o Temer desse certo, seria uma desmoralização para os governos que ficaram para Dilma, que tinha ficado já com 6 anos de governo. Então, quer dizer, o Temer não podia dar certo. Então, nós tivemos problemas do governo Temer, né? Entrou o Bolsonaro. Quando se pensou que teríamos uma recuperação econômica, aí veio a pandemia. Mas a situação já era difícil para o Brasil. Já era difícil. Já era muito difícil para o Brasil. O Roberto Brant, que foi ministro da Previdência no governo Fernando Henrique, né? E conhece muito bem os meandros do governo. O Roberto Brant, ele disse muito bem: os problemas do Brasil vêm de certo tempo. Claro. Não é verdade? Então, a pandemia ajudou a levar o Brasil, a agravar mais o Brasil. Mas agora você olha uma coisa que interessante. Nós temos aí, o governo vai desbloquear, olha para você ver, de um lado e do outro, o governo vai desbloquear 4 bilhões de reais do orçamento depois de avaliar a arrecadação do primeiro trimestre. Sabe o que aconteceu no primeiro trimestre? Não, o quê? No primeiro trimestre, nós arrecadamos muito mais e gastamos menos. Então, houve um superávit muito bom, né? Então, o governo achou que pode desbloquear 4 bilhões, porque antes ele condicionou, travou o orçamento para não bater no teto de gastos, né? Mas agora, com o aumento da arrecadação, a arrecadação aumentou, né? Sinal que, apesar de tudo, a atividade econômica do país melhorou, né? Apesar de tudo. Então, quer dizer, o Brasil está caminhando sozinho, é um carro que está caminhando sozinho, né? Um carro que está andando sozinho. Não, eu discordo, não está andando sozinho, não. Nós que somos o povo estamos empurrando esse carro velho. Mas eu tô dizendo, somos nós que estamos empurrando. Eu estou dizendo o seguinte, andando sozinho, porque não é um negócio assim, vamos dizer assim, que o governo está com um projeto econômico maravilhoso, etc. Tal, né? Bem, aí nós tivemos, num rombo previsto de 187 bilhões, nós tivemos uma redução de 98 bilhões. Que coisa então, por boa. isso que ele já destravou 4 bilhões para o orçamento, né? Porque todo mundo aí ficou reclamando, as universidades, né? Educação, saúde. O corte foi muito grande, teve um corte, porque a previsão era que termos dificuldade na arrecadação de impostos, né? Então, eu estou mostrando esses dois lados, porque você vê, nós estamos com um presidente que nega a ciência, né? Nega andar de máscara, e etc, mas o seu governo parece que no campo econômico está tendo uma reação, uma reaçãozinha,
uma coisa qualquer que a gente pode dizer que é uma reação econômica, que não é aquela reação que nós estamos esperando. Que nós temos ainda 12 ou 13 milhões de pessoas desempregadas. Mas tem um fato também que até o Roberto Brandt chamou muita atenção por isso. Tem um desempregado que não quer se empregar mais. É verdade. Que ele já está trabalhando por conta própria, que ele não quer mais ter emprego. Não é verdade? Muitos são desempregados. Você fala assim, você quer empregar? Outro dia eu estava vendo aqui aquela agência de emprego que tem ali na Praça 7, né, no PSIL. No PSIL. Então tinha lá 1.000 empregados, necessitando de 1.000 pessoas para trabalhar nas empresas e etc. Tal, e o candidato não aparecia, com emprego à disposição deles, não é verdade? Então, quer dizer, tem muita gente que ficou desempregada e nunca mais quer procurar emprego, né? Olha, Cirantão, sobre essa questão da econômica, eu acredito, assim, que se deve também às cabeças pensantes, né? Porque, querendo ou não, o auxílio emergencial ajudou muito, muitas famílias que precisavam. Mas eu volto a dizer aqui, duas situações que eu, particularmente... Patrícia tem que ser imparcial. Não, aqui no programa não, gente. Não precisa de ser imparcial não, né, Assi? A gente pode dar a opinião da gente. Claro. Eu acho, primeiro, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma perda de tempo. É um circo armado, é um lugar de se fazer política. Porque se você quer investigar mesmo, isso é um papel da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Juridicamente, eu acho que os senadores ficam ali enxugando gelo. Eles escutam, atacam, dão vozes de prisão. Fala que o general mentiu, que Pois é, parece uma encenação. Aí, escuta aqui, a figura do Pazuello, eu quero apenas chamar a atenção. Você pergunta o general assim, general, o presidente mandou o senhor indicar cloroquina? Não, o presidente não me mandou. E pronto, e aí? Ah, ele está mentindo. Você falou que não mandou. Está faltando com a verdade. Está faltando com a verdade. Fala que está faltando com a verdade. Perguntaram e ele respondeu. E é um circo armado, né? É um circo armado. Quer dizer, ele não vai... É claro que ninguém... Olha, que qualquer sujeito que vai numa CPI em qualquer lugar, com raríssimas exceções, aconteceu muito aí em CPIs que nós já tivemos lá no próprio Congresso Nacional, CPI dos anões, né? Problema nós tivemos aí agora a Lava Jato e etc. Que as pessoas confessaram, né? Verdade? Não falaram mentira. Mas aquilo ali virou um circo. E o segundo ponto, Assi, para eu concluir meu raciocínio, é a questão de ontem, esse passeio no Rio de Janeiro. Gente, isso podia ser qualquer presidente. Isso me soa deboche. 500 mil de pessoas. Estamos chegando ao número de pessoas que foram mortas por uma doença que é o coronavírus, um vírus, uma pandemia, né? Isso não é só no Brasil. Mas o que eu espero, Assi? A variante indiana está chegando aí. Tá todo mundo achando que passou a pandemia. Não, passou não. Tá todo mundo com a barba de molho ali. Não, vamos começar e tal. E não passou. Né? Então, eu acho que, ao invés de estar aí procurando quem colocou incêndio, né, no prédio, que é a pandemia, nós estamos, assim, apagando o fogo ainda. Isso depende de mim, depende de você, depende do governo. Se temos um presidente que não dá o exemplo, então, assim, não vamos ficar enxugando. Eu acho que nem merece nosso comentário. Pois é, mas é isso aí, né? Enquanto morrem, estamos chegando a 500 mil pessoas, o presidente parece estar em festa, né? Passeando de Debochando moto a nossa cara. pelo Rio de Janeiro afora. Bem, daqui a pouco a gente volta.